Olá, eu sou o Roshin e hoje vamos falar sobre Perfect Vermin, um jogo gratuito que eu achei na Steam e que me chamou a atenção. Mas antes de começarmos, eu quero dizer que eu sei que eu fiquei muito tempo sumido, mas a ideia agora é voltar 100% e manter uma certa frequência aqui no canal. Espero que gostem do vídeo de hoje. E bem, agora que já disse tudo que precisava ser dito, vamos nessa. Bem, o jogo já começa de forma direta, com as portas se abrindo e já te liberando para explorar. E para você interagir, é a mesma maneira de sempre. Botão esquerdo e... Bem, você tem uma marreta agora. Vou pegar minha marreta! O número 5 fica no canto superior da tela. E agora descobri o que deve ser feito. E sabendo que você tem uma marreta, acho que é óbvio. Devemos quebrar coisas. E que sinceramente é bem relaxante. Mas depois de quebrar uma certa cadeira e sair sangue, as coisas se tornam um pouco mais interessantes. Depois de notar uma geladeira num local totalmente anormal, eu percebi que os itens posicionados em locais anormais são os itens que devem ser destruídos. E após a primeira fase, um jornalista aparece e nos manda retornar ao elevador para tentarmos novamente. Entrando no elevador, a fase recomeça, mas dessa vez com um timer, o que causa uma sensação de urgência. Ele comenta sobre como essas coisas não sabem se esconder e que não podemos deixar que eles se espalhem, como se fosse uma espécie de vírus. Indo para a terceira fase, o jornalista parece piorar, fisicamente, e nos manda não perder tempo com bobagens e mais uma vez o processo se repete. Terminando mais uma vez a fase, a diferença do nosso homem é clara. Ele reclama que nosso serviço demorou mais do que o que ele esperava, mesmo realizando da maneira mais rápida possível. Ele diz para irmos rápido e que o próximo andar está contaminado. O andar geométrico, como ele chama, não está sendo cooperativo, devemos ser rápidos, sendo basicamente o andar de cabeça para baixo. A próxima fase começa, realizamos de maneira rápida e precisa, mas mesmo assim o jornalista mais uma vez aparece pior, e ele não fala nada e nos manda continuar. A fase mais uma vez começa, com o jornalista em estado crítico e sem dizer nenhuma palavra. E nós temos duas telas, o que complica ainda mais a nossa situação. Resolvendo a fase, ela simplesmente acaba antes de voltarmos ao elevador, e assim chegando ao fim dela. Com as portas já se abrindo, nos é apresentado um número enorme de cartazes de não fume, ou proibido fumar, levando ao início de mais uma fase, e quando quebramos a porta, nos é revelado o estado do homem, totalmente desfigurado, soltando frases que não se encaixam com o que fazemos, mas sim a si próprio, reclamando sobre sua mãe e como no fim será igual ela. E no meio de tantas frases, ele diz que o timer nunca foi para a gente, e sim para ele. E após o tempo acabar, somos levados a um corredor de sangue, com paredes, com uma espécie de bola de pus, que após serem quebradas, nos revela uma simples e rápida cutscene. E assim acaba Perfect Vermin, um jogo que se apresenta como uma simples demolição de um vermezinho, mas no fim nos apresenta um baita plot, tudo sendo uma baita metáfora para o câncer.
Eu não sou nenhum doutor nem nada do tipo, mas vou me esforçar para explicar rapidinho aqui o que significa tudo isso. Câncer é resumidamente um crescimento desordenado de células que se agrupam formando tumores, que podem se espalhar pelo corpo todo. No jogo em si, esse tal verme seria o câncer, que nem como o jornalista diz, não consegue se disfarçar no ambiente. No início, não havia tempo nem pressa, mas conforme o passar do jogo, o jornalista se apressa cada vez mais, e o jogo mostra essa evolução do câncer com a dificuldade de cada uma das fases, adicionando timer, tela dividida e a inversão da fase até ser impossível vencer. O cenário faz alusão ao jornalista que sacrificou sua saúde em troca de uma notícia sobre um massacre em um prédio comercial. Os móveis sendo destruídos e saindo sangue, para mim, representam as pessoas que morreram nessa situação, a qual ele deu tudo para noticiar. O jogo é bem explícito a nos indicar o que causou aquilo ao homem. E isso é o cigarro. Podemos notar desde o cinzeiro do homem que vai acumulando mais e mais cigarros, de acordo com como vamos avançando, ou até mesmo a respiração dele, que sempre é pesada, mostrando o esforço que ele está fazendo para respirar. A culpa que o homem sente por estar naquela situação também é evidenciada com o número de placas de proibido fumar que vão aumentando até a última fase, quanto às suas frases em seus últimos momentos, por não só ter seguido os passos de sua mãe, como por morrer como ela, uma mistura de ódio e desejo. A vontade de se tornar alguém grandioso era tanta que ele estava disposto a arriscar a sua vida, e no fim foi essa vontade que trouxe a sua morte. Perfect Vermin nos mostra sobre como alguém que sabia da sua situação preferiu sacrificar uma vida em troca de se tornar famoso, deixando de forma bem explícita com: ninguém se importará com a minha morte se eu não provar a eles que eu vivi. Fuma não, pô. Cigarro dá câncer.